Olá, a paz do Senhor, tudo bem com você? Estaremos iniciando aqui mais um desafio, mais um projeto, da Primeira Igreja Batista da Praça da Bandeira. Dentro de alguns instantes estaremos aqui com a irmã Cristiane, estaremos aqui com o psicólogo Leander, falando sobre escola de paz, falando sobre o desafio de amar os seus filhos a cada vez mais e falando também sobre as 5 linguagens do amor para as crianças. Nós estaremos dando um tempo aqui para compartilhar o link com a nossa igreja, com os amigos. Você que já está vendo, puder compartilhar, certamente irá abençoar também outras pessoas para aprendermos um pouco mais sobre esses 3 temas tão importantes, Família, pais e filhos. Que a gente possa entender esse contexto inspirado em Cristo Jesus. Daqui a alguns instantes estaremos iniciando, então, após nós compartilharmos aqui esses links. Olá, a paz. Já retornamos, Compartilhamos aqui já o link com algumas pessoas. Você que possa também já estar nos assistindo, se você puder compartilhar, abrir uma sala aí para os seus amigos também, será muito bem-vindo, Afinal de contas, estaremos aprendendo junto, Compartilhando a palavra de Deus em todo o tempo. Apenas um versículo para a gente iniciar. É Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos-nos em conhecer ao Senhor. Como é bom, nós aprendermos sobre a palavra de Deus, como é bom nós nos dedicarmos à palavra de Deus em todo o tempo. Hoje, estamos aqui com a irmã Cristiane, estamos aqui com o Leandro, que também estarão se apresentando nesse momento. Pela ordem, eu vou convidar primeiro a nossa irmã Cristiane. Olá. Oi? Vamos lá, Então, a gente vai estar apresentando agora o nosso grupo. Você que ainda não conhece, que tá a primeira vez tá aí com a gente. Nosso grupo nasceu em finalzinho de maio. Estamos num ano atípico, E devido a esse isolamento, a gente achou uma forma de estar mais próximo um do outro. E no final de maio, então, nasceu esse bebê, que foi esse desafio a amar seus filhos cada vez mais. No meu coração, viu, Leander? Nasceu em 2014, quando eu percebi que a diferença e a responsabilidade, o tamanho da importância que tem os pais na vida dos filhos. Então, eu estava passando por uma situação na minha casa e eu comprei esse livro, O Desafio de Amar para os Pais, em 2014, E resolvi investir nisso, Mas quando veio esse período de isolamento, então, eu me lembrei desse livro e falei, por que não chamar os pais para aceitar esses desafios, São coisas bem específicas, muito bom, muito bom. Toda vez que a gente fala sobre esse conteúdo, a gente sempre ressalta, das pessoas sobre esse livro, sobre o que a gente está fazendo, utilizando ele. E então, desde então, a gente tem realizado isso com os pais. Só que chegou no 5º desafio,
E o quinto desafio falou sobre a linguagem de amar. E eu já tinha tido uma conversa, uns encontros com o Leander, né, Leander? Participado da Escola de Paz. E essa parte até eu vou deixar com o Leander para ele apresentar a Escola de Paz. Mas eu achei que casava muito bem e ele prontamente atendeu ao meu pedido. Eu agradeço a Deus pela sua vida e por esse ministério aí, esse projeto no seu coração, tá bom? Então apresenta aí um pouco desse projeto aí do seu ministério, que é a Escola de Paz. Amém. Me chamo Leander, né? Como já foi dito, sou membro da Primeira Igreja Batista do Bairro das Graças, pastor Isaías Coelho da Palma, Rodrigo Moura Coelho da Palma. E nessa igreja nós tivemos a experiência de sempre trabalhar com casais, né? Eu trabalhei sempre com evangelismo, com novo convertido, depois com casais, e eu vi uma necessidade de essa relação entre pais e filhos, que era que eu percebi que as igrejas não trabalhavam muito com isso. Fizemos um curso sobre pais e filhos, mas eu percebi que tinha muita restrição, sabe? Para você colocar alguém dentro desse curso, tinha que ter vários requisitos assim que em vez de agregar, separava. Então eu falei, não, agora eu vou criar os meus próprios estudos, os meus próprios métodos, o meu próprio perfil. E a gente criou um perfil assim de pais e mães que tinham filhos, mas que eram solteiros. Ou seja, viúvas que, né, um dos cônjuges faleceu, mas criava os filhos. E a gente queria trabalhar com esse perfil também. Então, nosso primeiro intuito foi trabalhar com esse tipo de perfil, mas acabou agregando, né, que outras famílias, outros perfis começaram a fazer esse Ministério de Escola de Paz. Tem 2 anos, é um ministério novo, e a gente optou em trabalhar com as 5 linguagens do amor. Por que as 5 linguagens do amor? É porque, como disse, eu sou psicólogo e é um conteúdo muito assim vamos dizer assim, cristão, né? O autor que trabalha isso, ele é um cristão, e é um conteúdo assim que você vê na clínica e você identifica isso na clínica, e como isso é uma linguagem. Quando você lê a teoria, você lê os livros, você consegue compreender. E às vezes, você atuando como psicólogo, você identifica isso e você se coloca nessa posição da linguagem do amor da pessoa, você transforma. E os pais, eles precisam transformar os seus filhos. Né? A linguagem do... Assim, você vai falar assim, eu amo meu filho, mas como esse amor está chegando? Como eu demonstro esse amor? E a gente optou em fazer isso. Estamos engateando, né? Temos muitos, assim, estamos assim dentro da igreja, é bem requisitado. Quando a gente abre as turmas, as pessoas querem, participam. Então a gente tem esse foco de trabalhar os pais. As pessoas falam assim, não, então eu vou lá para levar meu filho para ele aprender também. Eu falei, não, é o pai que tem que aprender a ser pai. Porque não existe um manual pronto. Mas Leandro, eu acredito que cada pai tem um manual e esse manual ele precisa ser mais consciente. E aí a gente tenta desenvolver essas questões. Mas o mais interessante eu conhecer a linguagem de amor minha, eu entendendo a minha linguagem de amor, eu consigo transmitir e identificar a linguagem do amor do outro. E eu vou amá-lo conforme a sua linguagem, não conforme a minha necessidade de ser amado. Basicamente, o Ministério de Escola de Paz trabalha com essa temática.
Perfeito. Obrigado, desde já, Leander, pela sua disponibilidade. Obrigado, Estar conosco. Leander, pela sua disponibilidade. É muito bom, né, aprender sempre um pouco mais. Obrigado, irmã Cristiane, por trazer essa visão, né? Juntamente trazer aí o Leander, né? Como um parceiro aí, como um grande ombro, um grande braço direito aí desse projeto aí para a nossa igreja, que a gente abraçou com muito carinho também. Meu nome é Eduardo, né? Sou pastor da Primeira Igreja Batista da Praça da Bandeira. Estou, né? Pastor da Primeira Igreja Batista da Praça da Bandeira. Estamos pastoreando esta igreja há 4 anos, né? Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus em nossas vidas. A igreja ao qual nós fomos batizados, o qual nós passamos pelo nosso casamento, o qual nós estamos aprendendo muito, né? A cada dia com os irmãos. E cada vez que vem um desafio desse de aprendizado, é sempre bom para a gente aprender novos conhecimentos ou até mesmo lapidar os que nós já temos, né? Quando a gente fala assim, poxa, a gente vai aprender a amar os filhos. O pai olha assim, né? Não, mas eu já amo meus filhos, né? Então a gente vai melhorar um pouquinho, né? Esse canal do amor, a gente vai melhorar um pouquinho a própria linguagem, né? E a gente sabe que cada faixa etária a gente tem uma linguagem diferenciada para com os nossos filhos. Não tá aprender nunca é demais, né? Vamos fazer uma oração mais uma vez por você que já está aqui conosco, já nos assistindo. Se você puder ficar conosco até o final, será muito bem-vindo para aprendermos um pouco mais da parte de Deus. Certamente Deus tem algo especial para você nesse momento. Bateria. Que Deus possa, nesse momento, já falar, né, em todo o tempo ao nosso coração, para entendermos, né, o recado dele para cada um de nós. Só fazer uma conexão aqui que faltou. Não? Bota naquele lado, assim. Não, bota lá. Tira a tomadinha, tira. Só um segundo. Tá bonito. A caixinha tá desligada. Liguei ela agora. Soltou o fio aqui da conexão do notebook, já retornou, graças a Deus. Por isso é bom orarmos em todo o tempo, né? Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver e levar o seu pensamento em Deus, para que possamos aprender um pouco mais com o nosso coração aberto, né? Pai de amor, queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá neste momento de poder compartilhar um pouco mais da tua palavra, de poder compartilhar um pouco mais dos aprendizados, Senhor, que nós temos diante de ti. Já te agradecemos pela vida da irmã Cristiane, já te agradecemos pela vida do Leander, Senhor, que o Senhor possa usá-los como canal de bênção para ministrar aos pais, aos filhos, aos familiares que estarão ao alcance da nossa voz, seja aqui no ao vivo ou seja posterior. Que o teu nome continue sendo exaltado em todo o tempo. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmã Cristiane, que Deus abençoe, irmã Leandra. Fiquemos aí em paz e trabalhando um pouco mais aí essas atividades aí, tá bom? Fica à vontade. Então, me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Então, agora nós vamos falar propriamente sobre as linguagens, né? Que foi a nossa série aí nas últimas 5 ou 6 semanas, né? A gente teve também a nossa introdução, o Leandro se apresentou lá no vídeo. Esses vídeos estão todos marcados com hashtag, né? O Desafio de Amar, PIBPB. Pesquisa lá na página do Face, né, da igreja, que você vai encontrar todos os vídeos, vai encontrar... Se você estiver no grupo, né, a gente criou um grupo específico, porque assim as notificações chegam mais fácil, vão chegar mais fáceis a você, que estiver pertencendo ao grupo. E o grupo se chama o Desafio de Amar Cada Vez Mais. Se desafie a amar seus filhos cada vez mais. E esse grupo, você vai chegar mais as notificações direto para você. Inclusive os vídeos estão todos separados lá em documentos, em tópicos, e vai ser mais fácil de você conseguir achar todos os vídeos da série. O Leander fez os 6 vídeos, esse seria o 7º hoje, né, Leander? Mas aí a gente resolveu fazer ao vivo. Tem os desafios dos pais que aceitaram os desafios, tem as explicações dos 5 desafios, e tá tudo lá no Facebook, tá tudo aqui, né, no Facebook da igreja, e no grupo você vai encontrar mais facilmente, tá?
Compartilhe esse link aí que você está assistindo, porque eu tenho certeza que tem muito pai, muita mãe que vai amar estar ouvindo o Leander. Eu gosto muito de estar ouvindo ele, e hoje essa vai ser uma oportunidade de ouro dele falar um pouquinho das 5 linguagens. Tá bom, Leander? Com você. Amém, amém. Que bom é ser ouvido, né? Eu gosto muito dessas 5 linguagens de amor, porque é, é uma forma de que a gente possa desenvolver os nossos filhos, né? Acho que a nossa missão como pai, como mãe, é desenvolver os nossos filhos para que eles possam levar a vida deles de uma maneira muito mais consciente, sabendo quem eles são, né? E quando as pessoas assim quando você faz uma entrevista de emprego ou quando você faz uma amnésia, uma questão no hospital, alguma coisa assim, ou isso acontece muito na seleção de emprego, fala assim: quem é você? Me diz quem é você. Dá um branco, né? Dá um gelo. É porque às vezes a gente não sabe quem somos e a gente fala assim, o entrevistador, né? Me fala as suas características, 3 pontos positivos, 3 pontos negativos seus. E você fica mais branco ainda, porque às vezes você não se conhece e não sabe nem quais são os seus pontos positivos e negativos. E nós, como os pais, temos que entender e saber quais esses pontos fracos e positivos de nossos filhos e, nessa relação, desenvolver eles. Por quê? A gente hoje está vivendo numa questão no mundo, vamos dizer assim, numa pós-modernidade, que o pensamento, a mente, que está em primeira instância, né? Assim, tudo é relativo, né? Eu penso do meu jeito, eu penso da minha forma, então a mente que está controlando, né? E você observa que quanto mais a mente do ser humano está controlando, mais doente ele fica. Então, assim, como desenvolver o meu filho para que ele possa se entender? Ou seja, as 5 linguagens de amor, ela tem uma característica muito interessante de que o autoconhecimento, né? E às vezes, assim, eu tenho uma dificuldade na minha relação entre pai e filho, porque o pai não sabe o jeito que o seu filho gosta de ser amado, e nem o próprio filho sabe o jeito que ele gosta de ser amado. Então, as 5 linguagens do amor, ele vai nos comparar como um tanque de combustível. Então, se eu estou fazendo muita crítica, se eu estou reclamando muito da relação entre pai e filho, é que os níveis desse tanque estão baixos, né? E às vezes nós pais temos que observar isso. Por quê? Na primeira infância, nós criamos os nossos filhos de um jeito. Já na adolescência, já de outra forma. Na juventude, outra forma, tá? Mas só que a gente tem que entender o seguinte: quando a gente descobre a linguagem do amor do nosso filho, essa linguagem não muda. Vai sempre existir uma linguagem que vai ser ali a original, a que sempre ele vai demandar. E a primeira linguagem que eu queria trazer para vocês é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade, eu sempre falo o seguinte: não é uma relação com um relógio. O tempo de qualidade é você estar junto, tá? E hoje, nesse mundo tão corrido que o pai tem que trabalhar, às vezes, né, 12 horas por dia, 24 horas por dia, e às vezes trabalhar nem 2, mas em 3 lugares para sustentar a família. A mulher, né, hoje, nesse século, né, ou no século passado, já vem também se colocando no mercado de trabalho e o tempo fica escasso, né? Porque tem que trabalhar para sustentar a família. E, em segundo ponto, né, com essa questão da tecnologia, parece que o tempo ficou mais curto, né? Porque a gente está recebendo tanta informação e a gente
quando se dá conta, o tempo já foi. Então, tempo de qualidade, ele não tem a ver com relógio, mas sim com a qualidade, escuta o que eu vou falar, com a qualidade de foco e atenção que você dá para o seu filho ou para sua filha. Então, linguagem, eu quero que você sempre associe. Linguagem, ela sempre vai ter foco e atenção. Linguagem, foco e atenção. Foco e atenção na qualidade. Como a minha qualidade de tempo está sendo direcionado para minha filha e para o meu filho. E é isso que você tem que prestar atenção. Você pode, às vezes, ter 10 segundos com seu filho e com a sua filha, que esses 10 segundos possa trazer uma conexão entre você e seu filho. Porque quando você dá esses 5 segundos, você dá esse foco e atenção para ele ou para ela, você está dizendo para ele o seguinte: nesse exato momento, você é exclusivo. Então, tempo de qualidade tem a ver com exclusividade. Ou seja, a sua atenção e o seu foco tem que estar voltado diretamente para ele. O que acontece? Pai e mãe, estamos dentro de casa e estamos conectados em tantos aparelhos eletrônicos que às vezes não traçamos. Estamos ali, às vezes ficamos, por exemplo, 7 horas da noite até 11 horas. Né? São 4 horas aí, vamos supor, né? O pai e a mãe chegam do trabalho às 7 horas, vão até 11 horas, vai dormir. Então, são 4 horas. E, às vezes, nessas 4 horas, não consegue ter essa exclusividade para o filho, porque tem tantos afazeres a fazer que não consegue se concentrar. E isso é muito uma característica das pessoas que sofrem de ansiedade. Quando a pessoa sofre de ansiedade, ela está sempre com um pensamento no futuro. Ela está sempre se preocupando o que vai acontecer e o que ela faz. Os seus comportamentos são comportamentos assim, de antecipar. Ela está pensando no futuro, que amanhã eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, então eu já vou preparar hoje. E com isso, ela não consegue se conectar na exclusividade do aqui e agora para o seu filho. Então, por isso que eu falo, não tem a ver com a quantidade de tempo cronológico, mas como eu me disponho de estar ali, concentrado exclusivamente para o meu filho. A minha atenção voltada para ele e para ela. E hoje, né, para você ver, nessa pandemia, a sintomatologia de ansiedade aumentou. Né? Então, assim, não é uma questão de falta de tempo que não estou com os meus filhos, mas eu não estou usando saber esse tempo. Né? Eu sinto uma experiência muito boa. Eu tive com uma pessoa, eu conversei com ela, durou, tipo assim, 40 segundos, 1 minuto. Né? Mais tarde, ela chegou, lembra aquele momento que nós estivemos juntos, tal. Eu refleti sobre aquilo e, olha, eu consegui resolver tal situação. Caraca, a gente parou muito tempo. A gente parou assim, no mínimo. Mas por quê? A minha atenção foi justamente, meu tempo de qualidade foi justamente ouvir aquela pessoa. E o desejo dela. E é outro aspecto que eu quero mostrar para vocês. Tempo de qualidade tem que ser exclusivamente para o meu filho e para minha filha. E você saber ouvir o que naquele momento ele está demandando. É você identificar qual é a necessidade dele. Porque você parar e ouvir, tá bom, te ouvir, e você não dá nenhum tipo de retorno, isso não é tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade é você se concentrar exclusivamente na vida do seu filho naquele momento, você se desconectar com tudo que está acontecendo ao seu derredor, né? E você tentar escutar o desejo dele, o que ele quer naquele momento. Porque, às vezes, eu ouço muito,
né? Eu acredito que vocês também, como pais, ouçam e falam assim, poxa, mas eu estou aqui conversando com meu filho e ele fala que eu não consigo, que eu não resolvo isso para ele, que eu não consigo fazer isso, que eu não dou atenção, mas é porque você não está sabendo ouvir o que realmente ele quer, né? Então, tempo de qualidade são pessoas. Quem gosta, os filhos que gostam dessa linguagem, ele vai te mostrar uma característica de vai ser aquele filho, aquela filha quer o tempo, uma atenção o tempo todo. Ele quer uma atenção, por quê? Estar junto. Estar junto para ele é o mais importante. Então vai ser aquele filho que às vezes te consome. Mas você tem que entender e até mostrar para ele, filho, olha só, eu já te ouvi, eu vou resolver aquela situação, eu estou aqui, mas a mamãe e o papai, nesse exato momento, não pode te dar esse tempo. Eu não posso te ouvir nesse momento, mas em tal hora eu posso te ouvir. E você tem que desenvolver isso no seu filho, por quê? Senão ele vai transferir esse tipo de relação que ele tem com você nas suas relações sociais. Então, o que ele vai fazer? Poxa, se meu pai não dá tempo, eu vou buscar isso aonde? Lá fora. E às vezes lá fora, ele também não consegue esse tempo. Aí sabe o que ele vai falar? Poxa, ninguém gosta de mim. Ninguém me dá atenção. Eu sou ninguém. E pode acarretar alguns transtornos ou até mesmo alguns traços depressivos, com tristeza, uma tristeza profunda, porque o tempo todo ele está querendo buscar atenção e não consegue. Então, pai e mãe, quer prevenir, fazer um trabalho de prevenção contra a depressão no seu filho, dê tempo de qualidade, exclusividade. E estar junto. Eu fiz uma outra live e teve umas pessoas que falaram o seguinte, olha, meu filho está longe, né? Ele está em outro estado. E ela lembrou do tempo de qualidade. E ele começou a falar. E aqui onde ela está, ela conseguiu resolveu, mandou para ele, o filho ficou muito agradecido. Então, assim, o tempo de qualidade, ele faz essa conexão. O seu filho, às vezes, pode estar até longe, né? Mas você tem que saber, você consegue se conectar com ele, que ele, mesmo ele longe, ele vai te transmitir a necessidade dele, e você tem que resolver isso. Resolver, gente, às vezes você pode até ser sincero para ele, filho, eu não consigo resolver isso. Você já está dando atenção exclusiva. Né? Todas as necessidades que o seu filho vai pedir, você vai fazer. Mas até mesmo você dizer o não, você está mostrando para ele que você está dando exclusividade. Tá? Então, essa é a primeira linguagem. Tempo de qualidade. Então, foco e atenção exclusiva para o seu filho. Outra linguagem que eu queria falar é sobre... Eu gosto muito, estou gostando muito dessa linguagem, estou tentando me identificar com ela. Mas é um desafio, que é o presente. Né? O presente, a linguagem presente, ela é muito interessante de que nós temos, assim, na nossa cultura, nós temos né, nós fomos ensinados da seguinte forma. Presente é Dia das Crianças, né? Natal, Ano Novo ou aniversário. Ou se ele passa de série, você dá um presente para ele. Então, essas datas comemorativas, nós já colocamos já na nossa mente, no nosso coração, que eu tenho que presentear o meu filho. Mas o presente, ele é muito interessante porque o presente é a materialização de que você está falando e mostrando para aquela pessoa que você a ama. E isso que é interessante. É de você materializar o seu amor através de um presente. E isso não tem que acontecer nos dias festivos.
simples, mas isso eu sempre falo que isso tem que ser espontâneo, tá? E você tem que entender isso, que presente é uma materialização do seu amor para o seu filho. Por exemplo, algo muito especial que aconteceu na vida dele, né? Que você possa trazer na consciência dele e falar, filho, eu estou te presenteando porque neste dia aconteceu isso, 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 e eu fiquei muito contente. Ou seja, você saiu dessa rotina que só presente tem que ser na data de aniversário, mas de uma certa forma você lembrou de uma situação muito especial. Eu costumo dizer para casais essa linguagem de amor de presente da seguinte forma: qual foi o primeiro beijo, qual foi a data do primeiro beijo que você deu no seu esposo e na sua esposa? Você lembra? Então, assim, já pensou você chegar em casa, o seu marido trazer um buquê de rosa, algum presente e falar, amor, hoje é o nosso dia, é a data que estamos comemorando o nosso primeiro beijo. Olha só que interessante, olha só que presente interessante, que tem a ver com a história, né, da pessoa. Então, o presente, primeiro, ele materializa o seu amor, demonstração de amor, e esse presente tem que ser com a história de vida do seu filho e da sua filha. Por exemplo, eu presenteei, né, eu e minha esposa presenteamos o meu filho com uma escrivaninha. Sabe, uma escrivaninha? Porque ele estava numa mesa e a gente percebeu que nessa mesa estava muito desconfortável e nós presenteamos ele com essa escrivaninha e falamos, filho, essa escrivaninha está na medida certa aí do seu espaço que você está estudando. Era um espaço bem, bem reduzido e a mesa que ele tinha era desproporcional. Então, assim, nós mandamos fazer uma escrivaninha e falamos para ele, filho, fizemos aqui ideal nesse modelo aqui para você. Tá bom para você? Acredito, a gente falando para ele, acredito que vai ser um bom resultado, vai melhorar no teu desenvolvimento de você estudar. É um presente. Então, assim, a gente colocamos um valor emocional nesse presente e falamos, olha, isso aqui não é simplesmente uma escrivaninha, mas isso aqui, estamos presenteando você para você se desenvolver e ter bons resultados no seu estudo. Mas só que, infelizmente, a gente trocamos, né? Existem presentes falsos. Tipo, só vou te presentear se você lavar o banheiro. Só vou te presentear se você arrumar o seu quarto. Só vou te presentear se você varrer a sala ou a casa. Ok. Você pode até fazer isso. Mas isso não está representando o seu amor. É uma moeda de troca. Você, às vezes, está utilizando o presente por uma moeda de troca, por um favor. Só um instantinho. Leandro. Quer molhar mais a garganta? Eu anotei uma coisinha aqui muito legal do tempo de qualidade, quando você diz sobre o tempo de qualidade não é um tempo medido pelo relógio, né? Mas sim a exclusividade para o meu filho, o tempo que eu vou fazer com exclusividade com ele. E gostei muito, né? Eu anotei aqui. E pulando aí para o presente, materialização do amor através do presente. Não precisa ser um dia específico, né? E eu tenho feito isso aqui em casa, e às vezes as filhas falam assim, tá querendo alguma coisa. O que ela quer?
Aí eu falo, poxa, eu só quero dar presente. Porque eu vou até dar um exemplo, né? Eles gostam muito de todinho, eu prefiro Nescau. Aí eu comprei todinho essa semana. E então elas falaram assim: ah, é para puxar saco, né? E assim, como você falou aí, é tão corriqueiro ser por uma troca que é difícil, né? Passar essa linguagem aí para dizer simplesmente eu amo você. Sim, sim. É, as frases também elas são importantes, né? De simplesmente às vezes até falar, olha, eu amo você, você deixar trazer um presente simples e trazer com uma frase é muito importante também. Mas a gente está muito uma crise, a gente está muito acostumado com essa troca, porque nós fomos ensinados assim, né? A gente tem a ideia de que, né, eu adorava chegar o meu aniversário porque eu sabia que eu ia ganhar um presente, né? E tipo assim, era uma vez praticamente no ano, né? Então a gente precisa trabalhar mais isso nos nossos filhos. Cris, e isso é tão importante, o presente, e a gente tem que sempre presentear os nossos filhos. Sabe por quê? Infelizmente, né, alguns filhos pensam assim, olha, o meu pai e minha mãe nunca me deram presente. E quando chega na época do namoro, de se relacionar, infelizmente tem alguns mal intencionados e para ele chegar junto, né? Ou seja, o cartão de visita dele é o quê? O presente. E a pessoa vai, tipo, ela nunca recebeu tanto presente. O que ela vai fazer? Ainda mais a menina, vamos falar assim da menina, né? Ela vai se encantar. Ela, encontrei o meu príncipe encantado. Mas esse príncipe é um sapo, né? Então, assim, a gente precisa trazer essa consciência para os nossos filhos de que ele é também presenteado em casa e não vai buscar isso lá fora. E a gente precisa passar muito isso para os nossos filhos. Sabemos que a gente está vivendo numa crise, sabemos que o Brasil é uma questão de desemprego, desigualdade social, né, as coisas caras, mas a gente precisa ter até presentes simples, mas ter essa prática de que é o amor que está ali materializado. Né? Então, eu acho. Por isso que eu tenho gostado muito dessa linguagem no presente. Eu não prestava muita atenção nela, mas eu tenho feito isso. E hoje eu fiz isso, né? Gente, semana passada a gente foi lá, fez tudo, e inclusive hoje a gente montou isso. E calhou no dia da live. Então, assim, eu tenho. Né, às vezes pode até ser dinheiro. Por exemplo, eu estou com meu filho adolescente, às vezes eu tiro lá 10, 15 reais e dou a ele, sem ele pedir. Percebe? Então a gente tem que estar sempre com essa conexão através do presente, materializando o nosso amor. A outra linguagem que eu queria falar é atos de serviço. Eu gosto muito também, quer dizer, eu gosto das 5, né? Gosto assim disso, não vou falar que eu gosto mais dois, senão elas vão ficar com ciúme. Então eu gosto de falar da atos de serviço. Isso é muito complicado na época da adolescência. Quando os nossos filhos estão assim na primeira infância, na primeira e segunda infância, 0 ano a 6, né? E na segunda infância de 7 a 11, 7 a 12, dependendo da criança. Então ele fica ali 11 anos recebendo do pai e da mãe. Né? Na primeira infância, né, a criança ainda não sabe desenvolver, não sabe pedir as coisas, arrumar a coisa. Né? E se for uma criança que gosta muito de espaço, que gosta muito de correr, que gosta muito de mexer, então a casa está sempre bagunçada, né? E isso exige muito da mãe e do pai, né? E essa criança ali ela vai desenvolvendo essa demanda, né, de atos de serviço, de que o pai e a mãe têm que estar sempre ali presente, né, em arrumar
e em fazer algo por ele. Então ele cresceu assim, né? Na primeira e na segunda infância, os nossos filhos, a gente grava isso no psiquismo dele, de que tem alguém que vai fazer algo para mim. E quando chega na adolescência, isso é cortado de uma maneira muito brusca, muito repentina. Porque o pai e a mãe falam o seguinte: agora você está grande, você tem que ter responsabilidade, e a partir de hoje você vai arrumar a casa, vai lavar a louça, não quero nada desorganizado, tudo tem que estar no lugar. Porém, ele passou 11 anos da vida dele alguém servindo. E ele não consegue assimilar isso de um dia para o outro. E aí que é uma das grandes queixas dos adolescentes, que fala o seguinte: pô, meu pai e minha mãe só ficam me mandando fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro. E às vezes eu quero até sair de casa. Né? Tem muitos adolescentes que acham que já podem tudo, que é o dono da razão, e com esse atrito, né, do pai e a mãe, às vezes: olha, eu estou cansado, cansei, não quero mais ser o seu babá, a sua babá, então se vira aí nos 30. E não é assim. A gente precisa, desde assim, dos 3, 4 anos, 5 anos, já passar essa rotina de organização. O que eu sugiro, né, o pai e a mãe que têm filhos na primeira e na segunda infância, né, assim como tem, né, o cantinho do silêncio, tem um cantinho da bagunça. É aquele momento, aquele espaço dele, que ele possa se sentir pertencente, que ele pode fazer a bagunça dele. Olha, filho, isso aqui é teu canto, né? E você cria esse espaço para ele lá fazer a bagunça dele, né? E aos poucos, né, você tirando isso, né? Olha, filho, esse espaço ele precisa ser mais organizado. Filho, filha, vamos organizar mais esse espaço. Você já vai começar dando para ele senso de organização, para que quando ele chegar na adolescência, ele não sentir tanto, porque ele já está sendo ensinado o senso da organização. Ele sabe que ele tem o cantinho dele, que ele pode fazer aquela baguncinha, percebe? E quando chegar na adolescência, esse atrito pode ser diminuído, tá? Agora, tem filhos que, nessa atos de serviço, que esse filho? É aquele filho que ele gosta de ser amado recebendo esse serviço. Mãe, arruma isso para mim. Pai, faz isso para mim. Pai, poxa, tem como arrumar essa situação para mim? Pai, tem como resolver isso para mim? Percebe que o ato de serviço, ele está sempre pedindo. Ou seja, ele quer que alguém faça isso para ele. Tá? O ato de serviço, ele na criança, no adolescente, ele vai se sentir amado se alguém fazer algo para ele. E isso é um fator, e às vezes o pai e a mãe, às vezes não, na maioria, o pai e a mãe não entende isso e se sente muito explorado pelo filho ou pela filha. E tem hora que isso vira um vulcão. Então, atos de serviço, ou seja, eu gosto de ser amado quando você faz algo para mim. Tá? Um conselho que eu dou. Tem muito pai e muita mãe que reclama muito que o filho e a filha deixa o quarto desorganizado. Chega num belo dia, eu sei que você já arrumou muito, mas chega num belo dia e arruma aquele quarto sem ele pedir, sem ele falar, e arruma aquele quarto de uma maneira que ele nunca viu. Assim, Nene, como é isso que ele nunca viu? Eu sempre arrumei, mas arrumar de uma maneira que ele nunca viu. Simples. Né? Às vezes você colocar
um adesivo, uma flor, algo que seja coisa barata. Por exemplo, vai lavar o banheiro, coloca ali uma flor na penteadeira, algo que ele venha ver que é diferente. E você fale para ele, filho, hoje eu arrumei o seu quarto porque eu te amo. Então, a gente precisa também demonstrar que pelos nossos atos de serviço, ou seja, a forma de eu servir o meu filho, não seja uma coisa pesada. A gente precisa ver isso. Porque tem muito atrito de arrumar isso, arrumar aquilo, que os pais começam a transmitir que arrumar a casa é algo muito, muito prejudicial, é algo muito pesado, né? E tem filhos assim que eles se trancam no quarto para não ficar ouvindo as reclamações do pai e da mãe que deixou a casa bagunçada, que deixou aquilo outro. Eles se trancam e preferem viver no mundo deles para não ficar ouvindo. Outro ponto que o pai e a mãe têm que entender de que eu gosto muito de falar arrumação da casa porque é algo que entra muito em atrito também entre pai e filhos. Que às vezes a mãe e o pai gosta que a situação ou algo seja arrumado de uma certa forma. E às vezes o seu filho e sua filha, você pede para ele arrumar e ele arruma de um jeito particularmente dele. E você tem que entender isso. Que ele também tem a sua individualidade e a sua particularidade. Tá? Atos de serviço, o que você tem que entender? De que, às vezes, o seu filho gosta de arrumar uma certa situação. Por exemplo, o seu filho gosta de varrer o quintal. Estou dando um exemplo. Seu filho gosta de varrer o quintal. Aí você fala assim, quando ele acaba de varrer o quintal, você fala, cara, você não presta para isso, não. Você varre muito mal, tem muita folha espalhada, tem muita coisa fora do lugar, você não varreu de uma maneira adequada. Ou seja, ele está fazendo atos de serviço porque pode ser uma linguagem dele, é uma linguagem dele, e você não valoriza isso. Isso pode deixar ele frustrado, fala assim, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. O que você tem que fazer? Filho, tá ótimo, que bom que você arrumou você varreu o quarto, o quintal, mas você poderia melhorar desta forma. Na próxima vez você tenta. Atos de serviço, você tem que reconhecer a forma e o jeito que o seu filho fez algo. Por quê? Se a linguagem de servir for dele, e tudo que ele fizer e fazer, você criticar, ele não vai se sentir amado. Ele vai ficar triste porque ele gosta disso, ele gosta de ajudar e de fazer, e você só critica porque você acha que tem que ser do teu jeito, você desconecta com ele. E se essa forma é a forma de ele ser amado, poxa, você está machucando, você está, sabe, se desconectando. Então, assim, tenha isso em mente. Se a linguagem dele de amor for atos de serviço, o que ele fizer, ainda que não esteja bom, elogie, fale que ele possa conseguir da seguinte forma. E você, pai e mãe, tire esse peso de que você está fazendo por obrigação, mas você tem que entender que você faz por amor. Às vezes o quarto do meu filho tá uma bagunça. Vai eu e minha esposa lá sem falar com ele, nós varremos, nós limpamos o quarto dele e deixamos ele cheirosinho, porque nós entendemos de que ele está vendo que essa arrumação é uma forma de amá-lo, tá bom? Então, atos de serviço, queria passar isso. Agora, qual é a próxima linguagem? Muito interessante, que é toque físico. Toque físico.
Toque físico ela é muito interessante, porque isso vai depender de filho para filho, né? Tem muitos pais que falam assim: nossa, o meu filho não gosta de, não me abraça, o meu filho não me beija, o meu filho ele fica muito longe de mim, né? Você tem que começar a entender que de repente essa linguagem não é a dele, possa ser a sua. E aí que tá, que para você conhecer a sua linguagem, você como pai e mãe, para você entender a sua linguagem, começa a se ouvir em qual você mais reclama dele, porque essa pode ser a sua. O que você mais critica que ele não faz, possa ser a sua. Tá? Então tem pais e mães e falam assim, poxa, meu filho adolescente ele não me abraça mais, porque já é uma característica da adolescência se afastar. Por quê? Na primeira e na segunda infância, vamos entender que primeira infância até a segunda infância, até os 11 anos, você, como pai e mãe, você tem um total poder de abraçar, você tem um total poder sobre o corpo do seu filho. A partir da adolescência, que há uma mudança, principalmente no corpo, há um afastamento. E às vezes você quer abraçar sua filha, você quer abraçar o seu filho, né? E ele começa a se distanciar e você fica chateado. Então, toque físico, o que você tem que começar a entender? Qual a parte do corpo que ele gosta de ser tocado? É isso que você tem que entender, né? Nem todo filho gosta de abraço, mas o seu filho ou sua filha gosta de, às vezes, um cafuné na orelha, tá? Nem todo filho ou filha gosta de beijo, mas às vezes gosta do abraço. Se não gostar do abraço, possa descobrir, às vezes, uma massagem no pé. Então, para você não se frustrar achando que seu filho não quer mais te abraçar ou te beijar, tenta localizar a parte do corpo ou o momento que ele gosta de ser tocado. Toque físico transmite, é a transmissão do seu amor. Olha só que interessante, teve uma psicóloga que ela fez um trabalho sobre toque físico, sobre pele, e ela descobriu que na nossa pele tem alguns componentes que eles são semelhantes, ou melhor, eles têm os mesmos componentes do nosso cérebro. Então, quando você está acariciando o seu filho, possam acreditar, você está massageando o cérebro e traz uma sensação boa. Quem não gosta de uma massagem? Quem não gosta de um toque mais delicado? Não te dá uma sensação de prazer, de paz? É porque está fazendo essa conexão com o cérebro. Temos que ter muito cuidado com toque físico, porque, infelizmente, tem alguns, né, que tem um pensamento errado, que se a linguagem de toque físico do seu filho e da sua filha for essa, você tem que tomar muito cuidado, porque por causa dos abusadores, né? E assim, é muito delicado isso, porque se seu filho ele tiver essa tendência, essa linguagem do toque físico, e lá na rua ele encontrar alguém que possa ter essa, infelizmente, essa maldade, ele possa ou ela possa ceder com algum tipo de abuso sexual. Então, você precisa estar muito conectado com seu filho para observar isso. Um outro ponto do toque físico é quando da questão da menina, filha menina. O pai, principalmente, se afasta porque os seios da filha aumentam, né? O corpo da mulher ela se modifica e o pai fica um pouco receoso de não tocar mais na sua filha. Você precisa, às vezes, até mesmo conversar com a sua filha para você, se essa linguagem de amor for dela,
ela não se sentir desvalorizada. Poxa, meu pai não gosta de mais de mim. O que aconteceu? Né? Então, tenta descobrir de uma outra forma esse toque com a sua filha. Sabe uma brincadeira muito legal de toque físico, que não toca no corpo, mas está ali conectado? É a dança da laranja. Né? De você botar ali a laranja na testa, e na brincadeira você está ali junto, ali dançando. Tenta fazer isso com seu filho, com sua filha, né? Se ele for adolescente, se ele tiver essa dificuldade, para você não perder esse contato com o corpo, tá ok? Então, eu estou fazendo um resuminho por causa do horário. E a última linguagem é palavras de afirmação. Palavras de afirmação, ela é muito boa. Quem não gosta de palavras de afirmação? As pessoas que são movidas por essa linguagem, os filhos que gostam dessa linguagem, eles vão gostar realmente de receber elogios. Filho, que bom que você tirou uma nota boa. Filha, que bom que você conseguiu passar. Né? Então, palavra de afirmação, você pai, se você tiver um filho que tem palavras de afirmação como a linguagem do amor, o seu foco e a sua atenção tem que estar naquilo que você diz. Palavra de afirmação, foco e atenção tem que ser naquilo que você diz. Então, primeiro, elogie com sinceridade. Como assim? Elogie? Pô, né? Mas elogio já não é sinceridade? Não. Ele fez algo e você falou assim, nossa, ficou muito bom. Você deu as costas ou ele deu as costas, nossa, não ficou do jeito que... Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você não for sincero naquilo que você fala com seu filho, você está criando para ele um mundo que não existe. Ou seja, você está criando um mundo de cor-de-rosas, que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso, que tudo que ele faz tem perfeição. Por que isso? Porque quando ele chegar numa realidade ou outra pessoa falar o seguinte, ficou horrível o que você fez. Nossa, não gostei. Ele não vai conseguir captar. Por quê? Porque o pai e a mãe sempre falou que estava bom, maravilhoso, e ele fez da mesma forma, do mesmo jeito, e outra pessoa falou que está horrível, ele não vai conseguir entender. Então você tem que, com os elogios, ser sincero. Filho, olha, não ficou bom, mas lembra, palavra de afirmação tem muito a ver lá com a questão do atos de serviço. Filho, olha, não ficou bom, mas você pode melhorar. Então, tudo que seu filho for fazer, traz um elogio. Esse elogio tem que ser sincero. Não possa ter falsidade. Você não pode enganar. Ele fez uma coisa, mas está errado e você falou que está certo. Então, elogie de uma maneira que você venha mostrar a realidade para ele. Outra questão da palavra de afirmação, o seu foco, sua atenção tem que estar ligado nas suas características pessoais. Palavras de afirmação tem que trazer à tona a consciência do seu filho, as suas características pessoais. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Estava eu e minha filha, a gente parou numa lanchonete para lanchar. Eu estava com vontade de tomar uma Coca-Cola. Tomar Coca-Cola, tomar Coca-Cola, tomar Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola, né? E ela estava no banco de trás. Foi interessante que minha esposa foi lá pegar.
E ela estava no banco de trás, ela só tem 7 anos, ela falou assim, pai, mas tem suco de maracujá que você gosta, você quer? Eu digo, quero. E na mesma hora eu falei assim, poxa, filha, muito obrigado pela sua proatividade. Ela ficou me olhando assim com uma cara, tipo assim, que é isso? Né? Mas você imagine uma criança que está crescendo, escutando palavras de afirmação de acordo com as suas características positivas. Ela vai ser uma pessoa muito empoderada dela, assim, de si mesma. Ela vai ter um autoconhecimento de uma maneira, os seus pontos positivos de uma maneira, né, tão consciente de que eu vou trazer um termo técnico, né? A sua subjetividade será uma sua subjetividade será tão elevada que as pessoas vão olhar para ela e vai dizer: você é uma pessoa feliz, né? Essa subjetividade, né? O bem-estar subjetivo, que a gente fala, é um termo da psicologia positiva. O bem-estar positivo, o bem-estar subjetivo, que quer dizer aquela pessoa feliz. Por que aquela pessoa feliz? Ela consegue enxergar as suas características positivas, ela tem esse conhecimento. Então você imagine, você desde cedo trazer palavras de afirmação para o seu filho, para a sua filha. E está comprovado cientificamente que quando você traz palavras de afirmação, o seu filho ele tem uma menor, ele, ele, ou melhor, ele tem uma maior resistência à depressão, porque ele sabe quem ele é. Isso já está comprovado. Quando nós trazemos esses elogios sinceros e trazemos essas características, né, à tona, a sua consciência, quando ele vier depressão, não é que ele não vai ter depressão, né? Mas ele vai conseguir ser mais resistente, né? Vai conseguir ser mais resiliente, né? E o terceiro ponto que eu queria falar da palavra de afirmação, que palavra de afirmação tem que ser dita com a nossa história. Aí eu te pergunto, qual é a história que o seu filho tem? Qual o desejo, o futuro, ou seja, uma história, né? Seu filho quer ter essa história, ele tem. Então tem que estar ligado, as suas palavras de afirmação tem que estar ligado com a história de vida do seu filho. Então eu queria dividir da seguinte forma, a palavra de afirmação. Primeira e segunda infância, foca a sua palavra, aquilo que você diz, nas características pessoais do seu filho. Traz isso à tona o tempo todo. Traz isso. Mostra para ele que ele é assim, que ela é assim. Já na adolescência, ele já vai ter o senso de quê? De uma profissão, de querer ir para o mundo, de querer ser alguém diferente dos pais. Ele vai querer ter a sua própria história. Além de você focar nas características pessoais dele, você precisa focar naquilo que ele quer ser. Ou seja, olha aí o empoderamento. Porque quando nós sabemos quem eu sou isso. Então, é muito interessante você passar isso para o seu filho, quem ele é, através dessa linguagem, de que a gente faz o seguinte com os nossos filhos. Ele derramou, você está à mesa, e sem querer, ele derramou o copo ali de água. Molhou lá a toalha, e você fala assim, nossa, como você é desastrado! Nossa, essa toalha estava tão linda, agora eu vou ter que tirar. Como você não presta atenção nas coisas? Ele ouvindo isso,
a vida toda, toda vez que ele cometer algo, ou ele quebrou um copo, ou algo parecido, ele vai associar o evento a ele. Então você fala assim, você é desastrado, você não presta atenção, ele vai falar assim, realmente, eu sou isso mesmo. Quando ele for para o mundo, ele for se resolver, ele cometeu um falho e alguém fazer uma crítica, o que ele vai falar? Eu sou isso mesmo. O que pode acontecer? Quais os traços que vai apresentar de depressão? Porque traços de depressão é quando a pessoa ela ataca o seu próprio ego, o seu próprio eu. Então você desde a primeira infância, segunda infância, as suas palavras de afirmação têm que ser valorizadas. O que você diz para o seu filho tem que ser essas características positivas. Para quê? Para quando acontecer algo negativo na vida dele, ele não associar que aquilo que for negativo é ele. Ou seja, como eu falei no início, o tanque de amor dele, de combustível dele, está tão cheio de palavras de afirmação que às vezes quando dá um vazamento vai ser mínimo, ele não vai sentir. Então, palavra de afirmação ajuda quem somos nós, quem sou eu. Então, recapitulando, primeira e segunda infância, foca nas características pessoais dele. Né? Adolescência, foca naquilo que ele quer ser. Ele vai prestar um concurso, às vezes está ansioso, vai falar assim, não consigo, acho que não vai dar. Filho, filha, você vai passar. Eu tenho certeza que você vai passar. Então, isso encoraja, dá encorajamento, porque a palavra de afirmação, em algumas traduções, está encorajamento. Por quê? Porque quando vier a crise, ele não vai dizer assim, eu sou a crise, mas eu sou tudo aquilo que meu pai e minha mãe falaram para mim, as minhas características pessoais. Então, pessoal, para eu finalizar essa fala dessas 5 linguagens do amor, eu resumo na seguinte questão, que são linguagem de amor, ou seja, a forma que eu quero ser amado, e você, pai e mãe, tem que entender isso, de que o seu filho ele precisa ser amado conforme a linguagem dele, não sua. E aí a gente entra em outro aspecto, que é que o pai e a mãe precisam ter inteligência interpessoal, interrelacional. Ou seja, você precisa se relacionar com o outro, ou seja, você precisa entender como o outro funciona e amá-lo. Tá bom? Então, essa é a minha fala das 5 linguagens. Que bênção, hein? Que aprendizado a gente teve até aqui. Como Deus foi bondoso conosco em ceder o Leander, né, para trazer para a gente esses aprendizados, né? É interessante, Leandro, eu rabiscando aqui, eu estava igual a irmã Cristiane, né, rabiscando aqui as folhas dos dois lados já. E são coisas que a gente aplica realmente no nosso dia a dia, às vezes natural, né? E a gente pode lapidar isso. Isso que é bastante interessante, né? Muitas coisas a gente até faz, né? Poxa, meu filho, muito obrigado. Mas aí o muito obrigado e parou no muito obrigado, né? E a gente pode complementar isso um pouquinho mais. E aí ter essa linguagem, né, como foco, eu achei muito, muito interessante. A primeira, né, do tempo de qualidade, os 2 domingos, domingo anterior e esse domingo agora nós falamos justamente sobre tempo, né? E colocamos essa questão, essa frase, né? Tempo de qualidade, como é importante. E aí você começou desmembrando foco e atenção, e eu achei fantástico. Desde já, mais uma vez, muito obrigado. Você que está conosco aí, fique um pouquinho mais, se você puder compartilhar, né, como nós já falamos, para alcançar outras pessoas. É um pouco extenso, né, porque o material é muito rico, é muito vasto, né, e a gente precisa avançar um pouquinho mais. Irmã Cristiane? Eu também fico assim... Eu também fico aqui, assim, muito encantada, né,
como eu disse, eu senti essa necessidade, porque eu me coloco em vários problemas aí que foi colocado, em questões de falar sobre você é desajeitado, na questão de não focar na característica, né, em algumas coisas que você coloca aí, realmente, né, a gente acaba só reproduzindo, né, Leander? O que a gente aprendeu quando era criança, achando que é assim que é para a gente fazer com os nossos filhos. E eu lembro em uma das suas aulas que você falava isso. A gente simplesmente quer reproduzir o que como eu fui criada. Eu fui criada assim, então deu certo para mim, vai dar certo para o meu filho. E hoje em dia eu vejo que muita coisa podia ter sido melhor, mas a esperança, né, nos toma e estou aqui com os meus filhos. Esses dias aconteceu, né, uma coisa dessa aí, da gente falar, né, do meu filho, que é o mais novo, sobre ser desajeitado, e eu tento, assim, olhar, às vezes quando eu tento me segurar, mas tem vezes que o costume acaba indo, né, acaba saindo, não tem jeito, mas, assim, me deixou pensativa, de pedir desculpa, de sentar com ele, né, mas tem dias também que a gente, às vezes, não consegue. Não consegue. Mas eu fiquei curiosa sobre essa inteligência aí, interrelacional, é isso? Eu fiquei curiosa, né? Claro que não vai dar para a gente falar sobre isso agora, a gente já está a 1h10 mais ou menos aqui. Essa live vai ficar gravada, né? A gente vai estar postada ali no Facebook. Então, mesmo que você não chegou do começo, deixa a sua pergunta nos comentários, né, desse vídeo, mesmo em outro momento, mesmo não sendo agora, né? Você que vai ver durante o dia, amanhã. E se a gente não conseguir responder com a medida do possível, a gente passa para o Leander, né, Leander? E você retorna, não retorna? Então, ele me responde, eu respondo vocês, porque eu não sei se ele vai ter tempo disponível disso, mas eu estou com muito carinho trabalhando com esse grupo, e eu sei que pode ajudar muitos, tem me ajudado, né? E a ideia é se desafiar mesmo. É difícil quebrar uma coisa que antes a gente via de uma maneira e agora não, a gente tem outra visão. Por isso que não é à toa que foi colocado isso. Se desafie a amar, porque é difícil, tá bom? E, por enquanto, a gente só teve alguns comentários, né, sobre elogios e sobre o que a gente realmente faz. E para caminhar para o final, eu queria perguntar ao Leandro se ele quer falar alguma coisa sobre as suas especialidades, sobre o seu trabalho como psicólogo, né, o atendimento. Um dia desse aí você falou sobre um trabalho com adolescente, que aqui em casa está fervendo adolescentes, né? Eu achei bem interessante. Se quiser deixar aí, então, seu recado, seu contato, tá bem? O meu contato, né, nas redes sociais, né, lá no Insta, né, Leander César, ou no Face, jogar Leander César, que vai estar lá. Né, e eu tô com um programa que é esse programa aqui, não sei se vocês vão ver, né? Deixa eu ver se vai dar para ver aí para vocês. Né? Que é um programa de educação emocional positiva. Esse programa, ele tem para criança, mas eu ainda não... A minha identificação é mais para a partir da adolescência. Tem jovens, né, e tem adultos, mas eu estou focado mais na adolescência. São 8 encontros que a gente vai trabalhar a educação emocional positiva, o autoconhecimento, o autocontrole, né, para que o adolescente ele possa saber trabalhar as suas emoções, né, principalmente a raiva. Tem muito adolescente que não sabe trabalhar com a raiva, ou seja, a raiva, a frustração, que vai trazer a irritabilidade. Tem muito adolescente que não sabe trabalhar a tristeza com o sentimento, não sabe lidar, né, com o sentimento da tristeza
e vai desenvolver um traço, né, depressivo, de desvalia. Então, com esses outros encontros que tem, né, a gente apresenta esse programa para o adolescente. E o mais interessante, Cristiane, que eu estou tentando fazer, eu já trabalho isso individualmente, né, com alguns adolescentes, já, mas eu estou querendo fazer em grupo, né? Isso melhora muito o trabalho de adolescente com grupo, porque ele vê que ele não é o único problema, que ele vê que tem outras pessoas, às vezes, na mesma situação que ele, que vai ali se desenvolver para melhor, né? Benção. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, vamos encerrando, né, com nossos anúncios. Eu quero lembrar para você que, deixando nos comentários, como eu falei ainda há pouco, né, a gente vai poder responder. Quando você comenta, né, ou deixa sua dúvida aí, o propósito é que a gente interaja mesmo, que a gente possa alcançar qual é a dificuldade. O Leandro está aí que não me deixa mentir sozinha, né? Como a gente vai saber como tem problema se a gente não fala? Então, às vezes, quando eu começo a escrever sobre um problema, eu vou trabalhando aquilo ali em mim e falo assim, gente, eu tenho dúvida sobre isso. Então, deixa aí no comentário. Poxa, acontece isso comigo, na minha casa. Isso a gente ajuda a atender as nossas dificuldades, né? E resolvermos juntos, né? A gente faz algumas pesquisas aí no grupo, né? No Se Desafia a Amar Seus Filhos Cada Vez Mais. Essas pesquisas também com finalidade de atender as dificuldades, atingir algum ponto que está necessitando, né, os pais. Então, não deixe de comentar, de responder aí as pesquisas, tá? Os grupos específicos, como eu falei no início, é para que você seja notificado mais facilmente. No grupo do Se Desafie, já foi colocado, acho que um mês atrás, um link para entrar no grupo. O Leandro até está participando do grupo do Se Desafie a Amar Seus Filhos Cada Vez Mais. O Leandro está no grupo. Entrou mais uma mãe agora essa semana. Então, entre no grupo. Eu vou ver como a gente vai fazer. A gente já está com o WhatsApp da igreja. De repente, a gente faz primeiro o grupo do WhatsApp da igreja. Pode deixar que vai ser um grupo silencioso. Eu sei que tem um trauma aí, né? Com grupos com muitas conversas, mas seria um grupo silencioso, só quem vai falar é a administração. E daí a gente, então, faz a peneira para quem poder ir para o Telegram, que é um grupo mais leve, tá bem? E eu queria que o Leandro, então, agora, para encerrar de verdade, antes de voltar com o nosso pastor, falasse sobre o Setembro Amarelo, né, um pouquinho. E se Deus quiser, né, que ele possa a gente começar uma nova série aí no nosso Facebook, que eu já joguei para ele aí, joguei uma rede aí, eu acho que eu fisguei, hein? O Setembro Amarelo, né, já é o terceiro ano, né, e a gente sempre utiliza o Setembro Amarelo porque trabalha a conscientização da prevenção contra o suicídio, né? Então, a gente está sempre trazendo nesse mês, né, palavras, conteúdos, né, para, por exemplo, o que é suicídio. A gente vai falar sobre depressão, ansiedade. A gente sempre trouxe esses temas. E eu vou fazer esse ano diferente. Eu vou fazer 2 lives, minto, praticamente 3 lives. Uma agora em 1º de setembro, que a gente vai falar sobre paz, né? Educação e tecnologia, né? De como eu vou trazer uma psicopedagoga para falar sobre esses temas. A gente vai fazer uma roda de conversa. E depois eu vou trabalhar sobre esses 2 sentimentos, que é a raiva e a tristeza, que é muito comum nas pessoas que apresentam essas tentativas de suicídio, né? Então, assim, ficam ligados aí na Escola de Paz lá no Facebook, que a gente está se programando. A gente ainda não tem uma data específica,
mas no mês de setembro a gente vai lançar esse desafio para os pais, porque o suicídio, vou já logo dizer, ele é consciente. O suicídio, ele é consciente. A gente que não se percebe, né? A gente de fora que não percebe isso. Mas ele, de fato, ele é consciente. E o pai e a mãe, ele precisa entender os sinais, né? As pessoas que cometem esses atos, eles dão esses sinais. E indo mais o sinal de tristeza. Eles dão, assim, de lascar pra gente. Mas só que o pai e a mãe, às vezes, não conseguem pegar isso. Sobre a nossa série, né? Que a gente vai ver se consegue estrear aí, ver quando com o Leandro. Eu sei que mês que vem vai ser pegado para ele. Mas tudo que tiver lá na Escola de Paz, pode deixar que a gente está ligadinho, né? A gente vai transmitir aqui, a gente vai propagandear, e assim, a ideia é ajudar mesmo, tá? Estarmos juntos aí em família e ajudando, um pai ajudando o outro, tá bom? Então vamos encerrar. Leander, muito, muito bom. Se eu pudesse, ficava mais aqui, né? Mas o tempo é tempo, né? Eu não sei o que eu sei fazer. Tirando onda, né? Pastor? Mais uma vez, foi muito bom o aprendizado. Particularmente, enchi o meu tanque de combustível hoje aqui, né? Com essa live, né, do Leander, né? Destaco mais uma vez o tempo de qualidade. O presente foi maravilhoso, né? Porque às vezes não é o dinheiro, né? Às vezes o presente é a presença, né? A gente sempre lembra isso em todo o tempo. Ato de serviço foi muito legal, porque mexeu um pouquinho, né, com a questão de arrumação da casa, né? E a gente se mexe com os pais, né? Com mães, né? Então com a família como um todo foi muito legal. O toque físico, achei muito legal a sua colocação também do cuidado, né? Do limite, né? De entender também até onde a gente pode ir, né? Principalmente para externo, né? Mas infelizmente a gente vê isso também dentro de casa, né? Então orientar desde criança, desde pequeno é fundamental. E palavras de afirmação é uma coisa que infelizmente a gente não tem muito ouvido, né? Às vezes no trabalho, né? Isso é muito importante. Na família é muito importante, na igreja é muito importante, ou seja, é valorizar o que a pessoa já está realmente fazendo, né? Então isso eu achei fantástico por demais. Só tenho a agradecer, Leandro, só tenho a agradecer, Cristiane, pelo carinho, né? Você que ficou com a gente aí esse tempo todo, foi muito bom também. Vai ficar gravado, a gente vai poder rever, pegar partes, salvar partes, e isso é uma das vantagens, né, da nossa ferramenta, né? Estou aqui hoje com minha bebê, parte aqui dos meus, tenho 4 filhos, né? Que tem uma bem pertinho aqui de mim aqui, né? Tocando, abraçando, carinhando todo o tempo, né? E foi a convidada para orar, né? Agradecendo a Deus por esse privilégio que nós tivemos, né, de compartilhar a palavra de Deus em todo o tempo. Então convido minha filha Isabela a fazer uma oração de gratidão a Deus por esse momento. Se você, onde estiver, puder fechar seus olhos, levar o seu pensamento em Deus também. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada por esse dia, obrigada por esse estudo. Abençoa as famílias de todos os que estão participando desse estudo. Abençoa a nossa igreja. E obrigada por tudo que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Que benção, né? Então a gente está aí finalizando. Não sei se o Leander tem mais alguma palavra final. Se tiver, fique muito bem à vontade ainda. Eu queria agradecer muito, gratidão, fico muito honrado de vocês abrirem esse espaço. Peço desculpa porque as 5 linguagens ela tem um conteúdo extenso, mas eu tentei reduzir o máximo. E
quem sabe, após pandemia, a gente fazer essas 5 linguagens presencialmente aí na igreja, abençoar os irmãos. Eu estou disponível, né? Já é uma dívida que eu tenho com a Cris já há bastante tempo. Né? Mas, pastor, muito obrigado, né, pela confiabilidade de adentrar ao seu rebanho na sua igreja. Fico muito honrado e eu glorifico a Deus pela vida e pela oportunidade que vocês me deram. A gratidão é nossa, né? A Deus, né, em primeiro lugar, sempre, né? E pela sua disponibilidade de seu horário. Irmã Cristiane, tem alguma palavra final? Leander, não tem palavras, né? Muito, muito, muito obrigada. O que eu puder fazer para divulgar esse trabalho aí que você vê, percebe que eu acredito, né? Eu acredito muito. Deus tem me movido, o pastor também é minha testemunha. E só vou lembrar para quem estiver ouvindo aí, vai ficar gravado. Temos essas 5 linguagens individualmente gravadas pelo próprio Leander. Está tudo ali no Facebook. Se você fazer parte do grupo específico, que é Se Desafie a Amar Seus Filhos Cada Vez Mais, você vai ver todos os vídeos ali divididinhos, né? Número por número ali, 1, 2, 3, 4, 5. E você pode deixar sua pergunta ali também no vídeo. E você pode assistir esse vídeo, você pode deixar ali sua pergunta, sua dúvida, tá bom? Deu uma caída aí, não sei se foi para vocês só, para mim também, para mim foi. Mas eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, tá bom? E vamos estar juntos novamente assim que possível. Amém. Louvado seja Deus. Pastor? Então, você que ficou conosco mais uma vez, muito obrigado. Pode compartilhar aí, como nós já falamos algumas vezes, né? Mais uma vez, Leander, obrigado pela disponibilidade. Setembro Amarelo vem aí, Leander já colocou já um despertamento, né? Para cada um de nós, para os meninos aí, principalmente, né? Um cuidado que a gente deve ter em todo o tempo. Que Deus abençoe você que pôde estar conosco. Fiquem na paz, como nós costumamos dizer, aquela que excede todo o entendimento, e até uma próxima oportunidade de ouvir da parte de Deus. Nós temos no nosso canal aí no YouTube também, né, agora, já reativando, e no Facebook também, né, a gente divulgando aí a palavra de Deus em todo o tempo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Fiquem na paz e até breve. Que Deus abençoe a todos.